Glória a Deus. Vamos ler o Salmo 111. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo 111, versículo 1. Aleluia! De todo o coração louvarei o Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que se alegram por causa delas. Em suas obras há glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas, bondoso e compassivo é o Senhor. Ele dá sustento aos que o temem, sempre se lembra da sua aliança. Manifestou ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça. Fiéis são todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todo sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Enviou ao povo a redenção e estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Amém. O Salmo 111 fala das obras gloriosas de Deus, mas eu quero convidar os irmãos a pensar neste Salmo na questão de sermos povo de Deus. Dentre todas as obras que Deus fez e faz, que são maravilhosas, o fato de Deus ter nos feito seu povo é algo glorioso que nós precisamos pensar. O privilégio de ser povo de Deus. O Salmo 111 nos mostra um pouco disso. Deus criou todos os seres humanos, Deus criou todas as coisas, mas a Bíblia diz que Deus tem um povo na terra. Um povo que ele chama de meu povo. Ou seja, um povo que pertence a ele. E o povo de Deus na terra não é uma nação como a nação de Israel, foi escolhida por Deus para um propósito. O povo de Deus da terra não é uma religião. O povo de Deus são os que creram, receberam Jesus como seu Senhor e Salvador. Quem crê e recebe Jesus se torna povo de Deus, igreja de Jesus, de judeus e gentios, de todos os povos. Quem crê em Jesus se torna seu povo. E ser povo de Deus não é ser uma pessoa que não erra, uma pessoa que não falha. O povo de Deus é feito de pessoas limitadas, de pessoas que erram, mas de pessoas que têm a fé em Jesus. Os méritos de Jesus é que nos santifica, que nos garante a salvação, que nos encoraja a buscar cada dia mais aperfeiçoamento, santificação. Nós somos o povo de Deus, se nós cremos e permanecemos em Jesus como seus filhos amados. Mesmo limitados, mesmo muitas vezes na história, na atualidade, e assim sempre será, como povo de Deus cometemos erros, mas quem é povo de Deus, ele tem uma fé em Jesus e ele tem o mesmo Espírito que habita neles, o Espírito Santo de Deus, uma só fé, um só batismo, um só Espírito. Este é o povo de Deus, o povo que se chama pelo nome do Senhor. O Salmo 111, falando sobre as obras de Deus, ele vai nos mostrar pelo menos 4 marcas do povo de Deus que nós precisamos nos atentar. Primeiro, o povo de Deus é um povo que tem prazer de estar junto para louvar a Deus. Prazer de estar junto para louvar a Deus. Versículo 1 diz, aleluia. Vários destes salmos agora começam assim, aleluia. Salmo 111, 112, 113. E ele diz, aleluia, de todo o coração louvarei o Senhor. E ele diz que onde ele vai louvar o Senhor? Na companhia dos justos e na assembleia. O povo de Deus, ele tem esse prazer, essa alegria de estar juntos para louvar ao Senhor. Não é estar junto apenas por um hábito, por um encontro social, mas por religiosidade, ou seja, um ritual, eu preciso ir a um culto. Não, ele tem prazer de estar junto para louvar a Deus. Como o outro salmo diz, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, para louvar a Deus juntos. Precisamos louvá-lo pessoalmente, individualmente, particularmente, mas quem é de Deus ama estar com outros filhos de Deus, porque nós somos edificados na comunhão. E é interessante que ele diz,
de todo o coração eu louvarei na companhia dos justos e na assembleia. Ou seja, 2 níveis de comunhão diferentes. Ele fala companhia e assembleia. Dentro do corpo de Cristo teremos pessoas mais próximas, que nós teremos prazer de louvar a Deus com eles, e também na grande reunião, onde há pessoas que nem conhecemos, ou há pessoas que nós talvez tenhamos até algum tipo de diferença, que nos afasta um pouco, mas nós vamos ter prazer de estar juntos, porque nós estamos por causa de Jesus, e para glorificar a Jesus. E Jesus falou, onde estiverem 2 ou 3 em meu nome, eu ali estarei. Salmo 130 também fala sobre isso, e também tantos outros salmos, e lá em Hebreus, quando diz, não deixe de congregar, amado, quem é povo de Deus, tem prazer de estar na comunhão, louvando a Deus. Em segundo lugar, também, o povo de Deus tem uma outra marca, entre as obras de Deus aí, o povo de Deus, ele considera e tem prazer em contemplar as obras de Deus, ele considera as obras de Deus, ele vê o que Deus está fazendo, e ele tem alegria de contemplar a glória de Deus. Olha aí o que está escrito no versículo 2, grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que se alegram por causa delas. Quem não tem essa comunhão com Deus, ele vê a criação, ele até se alegra, mas às vezes ele adora a criatura, ele adora as coisas, ele adora animais, ele adora o mar, ele adora as coisas criadas. Mas quem conhece a Deus e é povo de Deus, se alegra e contempla as obras de Deus, mas glorifica ao Senhor por causa das suas obras. O versículo 3 diz, em suas obras a glória e majestade. Ou seja, nós olhamos as obras de Deus e nos alegramos e glorificamos a Deus, e vemos a majestade de Deus, o poder de Deus, vemos a presença de Deus em tudo. É impressionante pessoas que dizem, eu não consigo ver Deus, sentir Deus. É porque está com problema de vista, né? Precisa do colírio que Jesus disse que ele queria dar àquela igreja lá em Apocalipse, para que veja melhor. Amado, às vezes a questão está nos nossos olhos, não está nas circunstâncias. Nós vamos olhar com os olhos iluminados, porque quem é povo de Deus vai aprender a ver a glória de Deus em toda a criação, como o Salmo 19 declara que os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então nós vamos perceber nas obras de Deus o seu amor, a sua bondade de cuidar de nós, e nós vamos nos alegrar, desfrutar das obras de Deus. No versículo 4 diz, ele dá sustento aos que o temem, sempre se lembra da sua aliança. Ou melhor, eu li o 5, né? O 4 diz, ele fez memoráveis as suas maravilhas, bondoso e compassível é o Senhor. Nós nos alegramos de contemplar, nós consideramos as obras de Deus. Em terceiro lugar, o povo de Deus, ele também tem uma terceira marca importante, ele tem aliança com Deus. Essa é a grande marca de quem é povo de Deus. Pessoas que buscam a Deus somente na hora de uma dificuldade, pessoas que buscam a Deus apenas com interesse pessoal, elas não fazem parte do povo de Deus, elas fazem parte da multidão. Que Jesus muitas vezes na Bíblia diz que ele amava a multidão, ele se compadecia da multidão, mas a multidão, quando Jesus chamava para um compromisso, uma aliança, eles saíam de perto. João capítulo 6, versículo 66, diz que ouvindo a palavra que Jesus deu, a multidão se dispersou, as pessoas foram embora. Qual era a palavra que Jesus deu? Depois de Jesus multiplicar pães e peixes, todos estavam alegres, Jesus falou, quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. A multidão ouviu aquilo e foi embora. Só os 12 discípulos que Jesus os fez apóstolos ficaram, e Jesus ainda falou para eles, e vocês não querem ir? E aí eles respondem, não, Senhor, para onde iremos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna. Ou seja, quem é povo de Deus não está atrás de Jesus por causa de milagre, de bênção, está atrás de Jesus por quem ele é e pelas palavras de vida eterna que só ele tem. O que eles estavam dizendo para Jesus era, o Senhor é o único, não há outro Jesus, não há outro Messias, não há outro Senhor, só tu és Senhor, nós não temos outra opção. O Senhor é tudo que nós temos e precisamos. A aliança é uma entrega total e restrita, é um pacto onde você entrega tudo que você tem, tudo que é teu é dele, e tudo que é dele é teu. É uma aliança de comunhão total de bens, tá, irmãos?
não é parcial, dando a Deus apenas aquilo que você acha ou não. Então, olha o versículo 5 ao 8, diz assim, versículo 5, manifestou, ou melhor, ele dá sustento aos que o temem e sempre se lembra da sua aliança. Versículo 6, manifestou ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe herança. Ou seja, quem tem a aliança tem a herança. No versículo 7, as obras de suas mãos são verdade, justiça. Versículo 9, enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança, santo e tremendo é o seu nome. Deus não nos chamou, amados, para sermos pessoas apenas que visitam a sua presença, que experimentam de vez em quando um toque dele. Deus nos chamou para ter uma aliança com ele. Há pessoas que buscam a Deus só para ter prazer, elas querem sentir a presença de Deus, se sentir melhor. Há pessoas que buscam a Deus só pelo que Ele dá, financeiramente, prosperidade ou saúde, elas não têm aliança com Deus. Casamento é aliança. Buscar alguém só por prazer não é casamento, é prostituição. Buscar a Deus só por causa de dinheiro não é casamento, é ser interesseiro. Nós queremos ter uma aliança com Deus. O povo de Deus, ele faz uma aliança, ele não tem plano B, ele fala, eu pertenço a Jesus e eu não volto atrás, ele me redimiu. O texto aí fala da redenção que nós experimentamos. Versículo 9, enviou a sua redenção, ele nos comprou, ele nos perdoou, ele nos comprou com alto preço e nos deu uma herança. Quem é do Senhor tem uma herança nele. Em quarto e último lugar, o povo de Deus, ele anda no temor de Deus. Versículo 10, o Salmo 111, termina dizendo, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revelam prudência todos os que o praticam. Ou seja, é uma prática andar no temor de Deus. Nós vivemos dias muito difíceis para a igreja do Senhor Jesus em todo o planeta, todas as nações, porque nós vivemos tempos de individualismo. As pessoas, elas vivem a sua própria verdade, a sua própria vontade. Nós vivemos tempo de autopastoreamento. As pessoas não querem mais considerar os seus pastores dados por Jesus para que tenham uma identidade como família de Deus local. Nós vivemos esses tempos de acusações contra a igreja. As pessoas se manifestam sempre culpando a igreja, acusando a igreja, realçando o defeito das igrejas e dos pastores. Isso tudo é uma estratégia maligna. A Bíblia diz que no final dos tempos, a primeira marquinha lá, 1 Timóteo diz, e 2 Timóteo também, serão dias difíceis, porque os homens serão amantes de si mesmos. Então as pessoas hoje querem viver isoladas, alguns são mais pastoreadas pela internet ou por pastores de longe. Nós podemos e devemos ouvir o que o Senhor fala através de homens de Deus, mas nós devemos ter uma família espiritual local, pastores locais, dos quais nós prestamos conta da nossa vida, somos pastoreados, somos alimentados, honramos como a Bíblia ensina a honrar, em amor, mas ouvindo as suas direções. O apóstolo Paulo, falando para uma das igrejas, ele diz que eles o ouviam não como a um homem, mas como ao próprio Deus. Como nós precisamos de honrar o Senhor, honrando o povo de Deus. Quem não ama a igreja, não ama Jesus. Quem ama Jesus, ama a igreja e se torna parte dela. Que o Senhor Jesus nos abençoe, que sejamos remanescentes nessa geração onde muitos têm deixado de congregar, ou têm ido às congregações e igrejas apenas com interesses próprios, apenas para buscar os seus próprios deleites. Que o Senhor nos faça esse povo de Deus, que tem prazer de louvar em unidade, em aliança, que considera as suas obras e andam no temor de Deus, que é o princípio da sabedoria. Pai amado, obrigado pela Tua palavra, que ela seja para nós um alimento que possa estar renovando o nosso coração nessa manhã, a nossa mente, que nós possamos estar sendo pela Tua palavra moldados, podados, encorajados a permanecer
como seu povo, seus filhos amados, e que nós possamos ser o teu povo, como diz em 2 Crônicas 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Pai, que nós possamos ser manifestadores da tua graça nesta geração como teu povo. Obrigado, Pai, pelo privilégio de sermos chamados filhos de Deus, povo de Deus, ainda que sejamos limitados, falhos, mas o sangue de Jesus é que nos salvou e que nos justifica. O Senhor é o nosso Deus. Nós te adoramos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.